quando estivemos em Lamego para falar nas Cortes, ficou combinado que vínhamos dar uma volta pelo Ribadouro. O Ribadouro é esta outra margem do Rio Douro a que administrativamente chamam Douro Sul. Douro Sul, uma expressão que eu acho execrável e que convém corrigir quanto antes. Pois cá estamos no Ribadouro, num ponto deslumbrante. Isto é o alto, é o Miradouro de São Domingos. Era um antigo castro neolítico sobre o qual foi edificada uma capela manuelina. A vista é espantosa. Vêem nitidamente o curso do Rio Douro, vêem a cidade da Régua, vêem depois esses vinhedos, essas aldeias, até à cidade de Lamego. Em Lamego avista-se daqui claramente a escadaria da Senhora dos Remédios. Quero dizer que o Ribadouro é, em todo o nosso país, a região mais densa de monumentos, de tradições históricas, de paisagens, de personalidades que merecem ser recordadas. Vamos começar a nossa volta pelo Ribadouro. A pouco mais de uma légua de Lamego fica Ferreirim. Ferreirim é todo ele um museu de história. As coisas começam com a fundação de um pequeno convento de frades franciscanos. O convento ainda existe, mas é claro, como todos os conventos, foi profanado, serviu de celeiro, serviu de palheiro, ardeu. Hoje é uma pobre ruína que em breve não será mais que um montão de pedras. Mas também aqui havia radicada uma família importante, os Coutinhos. É desses Coutinhos que vão receber o título de Condes de Marialva. Todos os Marialvas portugueses vêm destes Coutinhos de Ferreirim. O que está atrás de mim é exatamente um túmulo renascentista, como veem. É uma peça suntuosa do terceiro Conde de Marialva, Dom Francisco Coutinho. Eu penso que seria esta peça quando estava inteiramente dourada, polícroma, com os azuis e os vermelhos, e havia aqui um letreiro que hoje já se não pode ler, mas que dizia que ele repousava aqui na igreja da terra que os seus avós tinham conquistado aos mouros. Vejam vocês, eles a conquistarem isto aos mouros. Bom, mas era esse orgulho que estava na base da família dos Coutinhos. Para o afirmarem bem, aqui, quando já estava feito o convento, fizeram uma torre medieval. A torre, pode-se ver, é curioso, aquilo é feito no tempo de Dom Afonso V, numa altura em que não era permitida já a construção de torres. Mas a torre está lá e desafia os séculos. Aqui nesta igreja, que é claro que é uma igreja refeita muitas vezes, ela própria vem da Idade Média, mas isto que veem é já uma reconstrução, enfim, muitas vezes modificada, mas ainda tem coisas admiráveis. Primeiro, uma série de quadros. São quadros de grandes pintores do século XVI, a gente não sabe os nomes, portanto, ilude a nossa ignorância dizendo que são quadros dos mestres de Ferreirim, porque é certo, por uma análise cuidadosa, que eles não são todos obra do mesmo pintor. Calcula-se que alguns tenham sido encomendados por um príncipe, o cardeal Dom Afonso, que era filho do rei Dom João III. Este Dom Afonso tem uma história engraçada. Ele foi feito cardeal muito novinho, ainda não sabia ler. Era uma criança quando foi feito cardeal. E isso originou um sarcasmo cruel do Gil Vicente. Foi por causa desse cardeal, feito nessa idade, que ele escreveu que, sem saber ler nem rezar,
vi fazer bispos que pasmo, e nem sei conjeturar como se pode enfiar mitra em cabeça de asno. Vejam o que isto deve ter valido ao Gil Vicente. Ele foi perseguido no fim da vida, foi para pagar estas e outras. Chamar cabeça de asno ao irmão do rei. Seja como for, foi o Dom Afonso que encomendou alguns destes quadros. Eles estão maltratados, então as molduras, mas fazem parte do melhor que a pintura portuguesa conseguiu produzir durante o século XVI. Aqui na Igreja de Ferreirim, além dos quadros que vale a pena ver, além do túmulo que está a merecer restauro, há qualquer coisa de muito importante. É a grande tribuna de talha, que é uma das coisas mais belas da talha portuguesa. Tem numerosas figuras esculpidas, figuras humanas. A composição é extremamente esplendorosa. E isto está a cair. O lado de trás está seguro com espeques. Se isto não é restaurado dentro de 10 anos, faz-se um feixe de lenha. Digo isto porque isto é grave e é urgente. Não são só os dinossauros que são história. A nossa arte também o é. Outro monumento que não é costume visitar. A Matriz de Tarouca. É também esta uma igreja de raiz românica, transformada depois, claro. Tem um altar-mor que é um espécimen de talha maravilhoso. Tem aqui o túmulo de um cavaleiro, túmulo renascentista. Ignora-se quem é o cavaleiro, mas supõe-se que é o primeiro conde de Tarouca, um homem que teve um enorme papel no seu tempo. Mas é de um outro monumento que eu lhes quero falar hoje em Tarouca. Tenho nas mãos uma obra publicada há pouco tempo, 3 volumes, a data é 93, 3 volumes da Tarouca Monumenta Histórica. É a documentação histórica relativa a Tarouca, publicada, comentada, analisada por um dos maiores historiadores portugueses do nosso tempo, o Dr. Almeida Fernandes. Alguns dos meus telespectadores surpreendem-se porque eu disse um dos maiores historiadores, e este nome não é muito conhecido. A explicação é esta. O Dr. Almeida Fernandes, desde há 50 anos, não tem tido tempo para fazer nada senão para trabalhar. Acho que a Câmara de Tarouca deu um nobre exemplo ao publicar esta obra extremamente notável. Mas tão surpreendente para mim como o merecimento da obra é o completo silêncio que rodeou o seu aparecimento. Como sabem, em Portugal, qualquer perdigotozinho que se dê à luz é logo umas fanfarras. Bem, deste livro ninguém sequer soube que ele saiu. Há muita gente que ainda não sabe que ele existe. O Dr. Almeida Fernandes ainda é vivo, vive aqui em Tarouca. Já não é um homem novo, mas acho que estou a saldar uma dívida de justiça prestando-lhe esta homenagem. Esta é uma ponte medieval, uma ponte sobre o rio Varosa. O que tem de curioso é que num dos topos da ponte
há uma torre com um arco. É que era ali a entrada para os escotos do convento, as propriedades do mosteiro. E a torre tinha funções, ao mesmo tempo, de defesa e de cobrança. O local é realmente de uma grande beleza. Nessas árvores veem uma flor branca, a flor é esta. É realmente de uma grande beleza. Dizem que dá um chá muito bom para os nervos, mas não é essa a principal aplicação que hoje se faz. É que esta flor depois produz um fruto quando está maduro é um fruto negro e que, derretido na água, produz uma cor exatamente igual à cor do vinho tinto. Bom, o resultado é que nesta altura e aqui por estes vales dá-se muito mais a flor do sabugueiro do que o bago da uva. Há aqui nestas margens outras coisas que são realmente curiosas. Reparem como estes cômoros estão cheios de ortigas. Bem, as ortigas são extremamente irritantes para a pele, mas reparem que entre as ortigas há umas outras plantas, estas outras. Chama-se isto montrastes. Isto é um montraste. Quando a ortiga passa pela pele e provoca irritação, com a flor do montraste faz-se isto e é um remédio santo. A irritação da ortiga desaparece imediatamente. Não há dúvida que Deus dá o frio conforme a roupa. Quem vem à Ucanha tem de recordar o nome muito ilustre do professor José Leite Vasconcelos. Ele nasceu aqui nesta casa em 1858. Viveu até tarde, eu ainda o conheci. Era eu caloiro em letras, quando queríamos saber qualquer coisa assim mais difícil, íamos perguntar aos nossos mestres e eu mais de uma vez ouvi dizer, olha, isso só talvez o doutor Zé Leite. Recordo-me que fui uma vez à casa dele, era uma coisa esquisita que realmente eu queria saber e ele ensinou-me. Aqui na aldeia há uma tradição, diz que quando ele saiu daqui pequeno, foi para Mondim, ao fechar esta porta, que é ainda a mesma, beijou a porta com a intenção de um dia voltar. Toda a vida acalentou esse sonho de poder comprar esta casa e passar aqui o fim da sua vida. Foi um sonho que nunca realizou. A 7 quilómetros da Ucanha, são 5 minutos de automóvel, fica um dos principais centros da arte medieval em Portugal. O Mosteiro de São João de Tarouca. Eu acho que não pode deixar de se vir aqui. Tem imensas coisas preciosas. Reparem, por exemplo, só neste coro. O coro, o estilo é um barroco, mas um barroco único. Não há outro barroco assim. Um barroco muito português, de uma opulência espantosa. Há aqui uma curiosidade engraçada, que são os bancos. Estes bancos, como sabem, nos atos litúrgicos, há uns momentos em que os frades podiam estar sentados, e esses são os momentos mais graves, em que a campainha retenia, e os senhores frades tinham que se pôr de pé. E os bancos estão adaptados a isso. Quando estão para baixo, o senhor frade sentava-se, punha-se o banco para cima, e o frade continuava sentado. O que tem graça é o nome que dão a este banquinho. Eram as misericórdias. Misericórdias porque realmente quem já não é novo e tem que continuar a falar de pé, é uma misericórdia falar numa coisa assim. É aqui, de pé e sentado, que eu lhes estou a falar agora em São João de Tarouca. Devo-lhes dizer que isto é um verdadeiro casulo de história.
O mosteiro vem do século XII, era um mosteiro de frades Bernardos. Foi daqui que partiram os primeiros monges que foram viver em Alcobaça. Há uma lenda, é pura lenda, mas está ali nos azulejos do altar-mor, que o rei Dom Afonso Henriques, antes de entrar numa batalha, prometeu que se ganhasse, erguia aqui um grande mosteiro. E lá está ele a aprovar a planta do arquiteto. Claro, os azulejos são do século XVIII, naquela altura já havia arquiteto, já havia planta, já havia tudo. Seja como for, o mosteiro cá está. Há aqui muita coisa para ver. Acho que é muito belo aquele São Pedro do Grão Vasco. E ele hoje está cá. Quem quiser ver tem que vir cá. Mas está ali uma Nossa Senhora, uma imagem enorme, num só bloco, uma imagem do século XIV, princípios, a que o povo daqui chama a Senhora da Laranja, porque parece que está a oferecer uma laranja ao Menino Jesus. Para ver aquela Senhora da Laranja, vale a pena vir a São João de Tarouca. Em todo caso, eu vim cá para lhes mostrar outra coisa. Quem repousa neste túmulo é uma figura real. Vê-se por este brasão que tem as 5 quinas portuguesas. Mas reparem, em cada quina estão os tais círculos a que se chama bezantes. Bezantes era uma moeda de Bizâncio. Hoje, lá estão os bezantes, são 5 em cada quina. 5 vezes 5, 25. Diz o Camões que o do meio se contava 2 vezes, portanto, 25 e 5, 30, claro, é as 30 moedas do Judas. O Judas vendeu a Cristo pelas 30 moedas, só não percebo porque diabo é que esse dinheiro, que é o preço mais vil, é o preço mais vil que eu conheço, há de andar da bandeira portuguesa. Esse problema tem-me apoquentado. Bom, isto é o túmulo de um homem que sabia um bocado de história. Reparem que ele não pôs 5 bezantes em cada quina. Pôs mais. Se contarem bem, pôs exatamente 10. 10 em 5 quinas dá 50 bezantes. E como nunca ninguém disse que Judas tivesse vendido a Cristo por 50 dinheiros, resulta daí que a lenda do preço de Judas é uma fantasia. É claro, eu continuo sem saber bem de onde é que vem esta história dos bezantes, mas isto vem reforçar muito a minha suspeita. Bezantes, quanto mais melhor. A quina simbolizava o saco repleto de moedas, o tributo arrancado às cidades subjugadas. Eu disse que quem repousa aqui sabia a história. Estamos diante do túmulo do conde Dom Pedro de Barcelos, que com toda a justiça pode ser considerado o fundador da história em Portugal. É ele o autor do famoso nobiliário do conde Dom Pedro, é uma fonte onde todos vamos quando queremos estudar a Idade Média Portuguesa. É ele o coordenador da História Geral de Espanha, jaz aqui num túmulo gigantesco e tem ao lado uma caçada, uma grande caçada ao javali. Ele, com os seus alões, percorre o bosque, é a caça da montaria. Daqui vê-se ele já a trespassar o animal com a sua lança. Depois, a selvageria do tempo destruiu o baixo relevo e não sabemos o que aconteceu. É um dos mais impressionantes túmulos medievais chegados até aos nossos dias. Eu estou sempre a dizer, só isto valia a viagem, mas é verdade. Para ver este túmulo, vale a pena.
Vila São João de Tarouca. Uma das regiões mais pitorescas aqui à volta de Lamego é Ermamar. Eu estou a falar-lhes na torre da igreja de Ermamar. A paisagem que se vê à nossa frente é já o lado de lá do Rio Douro, aquela aldeia é Covelinhas, fica já na outra margem. O que há de curioso aqui em Ermamar é que havia aqui um castelo, no alto da colina, um castelo. Documentos do século XII e XIII falam muito no castelo de Ermamar. Agora, onde estava o castelo, encontra-se uma igreja medieval, construída com grande probabilidade no reinado do rei Dom Dinis, e tudo indica que as pedras que antigamente eram castelo passaram depois a ser igreja. É a matriz da invocação de São Miguel que presidiu à formação do povoado. Com esta ermida de São Domingos está relacionada uma lenda muito curiosa. Diz que o rei Dom João II não conseguia ter filhos, não havia um herdeiro para o trono. O rei estava preocupado, mas então ouviu dizer que aqui, no Ribadouro, havia uma pedra que era a pedra da fertilidade. Aqui veio com a rainha, aqui pernoitaram uma noite e assim nasceu um príncipe que foi príncipe herdeiro, mas que veio a morrer, como sabem. É claro que tudo isto é lenda, Dom João II creio que nunca esteve aqui, e o que terá feito nascer a lenda terão sido estes fatores. Primeiro, realmente, a configuração da pedra. Tem uns degraus, pelos quais se sobe para aqui, e que recordam muito os antigos leitos. Eram muito altos e tinham uma escadinha para subir. Depois o facto de que isto é o vestígio de uma rocha onde se faziam outrora ritos religiosos, ritos de vida, ritos de iniciação, ritos de morte ou de fertilidade, sei lá. Por último, a ermida está ligada a uma iniciativa real e ali naquele pórtico pode-se ver a coroa real de Portugal. Com estes três elementos, o povo construiu o resto. O rei a dormir aqui uma noite com a rainha Dona Leonor. A volta que demos percorreu uma pequena parte do Ribadouro. Faltou-nos ir, por exemplo, aos concelhos da Moimenta da Beira, de Sernancelho, do Taboaço, São João da Pesqueira, da Meda, do Penedono, e em toda a parte há paisagens deslumbrantes, monumentos cheios de interesse. Bom, isso fica talvez para um outro passeio, mas por agora um desabafo. Eu não percebo como é possível que uma região tão densa de interesse continue a ser uma espécie de rosa enjeitada do turismo português.